Eu sou Jaci Gomes, assessora de ensino, para quem não me conhece. Vou me apresentar, certo? Eu sou morena, morena clara, tenho cabelos pretos, cacheados, estou usando batom vermelho. Minha roupa é um vestido preto com estampa de flores vermelhas. Sou assessora de ensino da Gremata Sul. Diane, assim que você quiser, me passar a palavra e dar uma palavrinha para a gente iniciar. Certo. Boa tarde. Eu quero pedir aí desculpa, Arthur, pelo transtorno. Isso é coisas da internet, isso sempre acontece, né? E ele sabe disso, mas tudo bem, vamos dar início. Arthur tem baixa visão, não é, Arthur? Arthur? Oi, pessoal. Sim, Tudo não, bem? deixa eu apresentar. Você tem baixa visão, é Sim. analista, Isso. mora em Curitiba e vai falar como tudo aconteceu, como chegou até aqui com esses equipamentos tecnológicos. E Pernambuco, né? Não só Pernambuco, mas muita gente vai conhecer mais o que você tem para falar com a gente, para a gente. Aí tem mais alguém aí, Jaci? E Jaci? Tem Damares na sala também. Damares é assistente de Arthur. Ah, certo, ok. Ela vai apresentar os slides. Só tem eu e você, da Grê, não é isso? Ok, então posso falar? Posso começar? Pode falar e depois você já pode passar o microfone para Arthur. Tá bom, então. Gente, boa tarde a todos. Eu sou Jaci Gomes, assessora de ensino da Gremata Sul, e nós estamos hoje fazendo mais um evento, né, em relação à Semana de Pessoa com Deficiência. Sabemos que o mês de agosto é voltado para essa temática, porém, sabemos que todo dia é dia de todos nós, né? Mas, assim, sinto-me honrada em estar aqui nessa tarde, fazendo a abertura desse evento, acompanhando a Ediane e também o Arthur, que vou ter o prazer de conhecer hoje. Para quem precisa me conhecer, eu sou Jaci, como eu já falei meu nome, sou morena clara, meus cabelos são cacheados, pretos, na altura do ombro. Estou vestindo uma roupa preta, com flores, com estampa de flores vermelhas, e também folhagem verde. Mas é muito bom estar aqui com todos vocês. Desejamos que esse momento seja um momento de muita aprendizagem. É muito bom, Arthur, seja muito bem-vindo, você e Damares, para que a gente possa conhecer um pouco de você, né? Você traz a sua experiência de vida e isso nos fortalece cada vez mais. Agradeço também a professora Ludmila, nesse momento está em uma outra situação, mas ela tem feito um trabalho diferenciado em nossa gerência. Agradeço ao professor Danilo Santos, que é nosso gerente, professor e mestre Danilo Santos, o gerente da Gremata Sul, que tem apoiado muito, muito mesmo esse trabalho e fazer com que realmente as pessoas sintam-se, né, participantes, sintam-se corpo realmente da educação. Sabemos que não é algo que acontece simplesmente por acontecer, mas é algo verdadeiramente, humanamente falando, é algo muito importante. Você fazer parte do local onde você está, da sua escola, da sua empresa, né, da sociedade. A lei está lá, a lei existe, mas a prática, a gente sabe que realmente a prática, a gente tem que até ter uma luta, de certa forma, uma luta para que a lei seja implantada mesmo, seja respeitada. E é isso que estamos fazendo aqui. Como Fernanda falou ontem no evento, ficou muito marcante a fala de Fernanda Belo, quando ela disse que certas situações que podem deixar a gente triste, cabisbaixo, com depressão, servem de combustível para que você lute e alcance seus objetivos. Então, todos nós temos o direito de sonhar e de ter realmente o respeito da sociedade. E a educação, ela faz isso. Ela trabalha para que isso aconteça. Então, agradeço a Ediane, que está aqui conosco. Agradeço mais uma vez ao Arthur, a Damares, que está com a gente. E vamos, então, dar continuidade. Hoje é o último dia do mês de agosto e estamos encerrando com mais uma evidência do nosso trabalho. Então, assim, muito obrigada por tudo. Você que está aí do outro lado da tela, no YouTube, nos assistindo, participe, pode colocar perguntas, questionamentos no finalzinho, que a gente vai também estar lendo os seus comentários. Mas muito obrigada a você
que participa conosco, que tem acompanhado os momentos da Gremata Sul. Muito obrigada. Ediane, passa a palavra, aliás, eu passo a palavra ao Arthur, né, para que ele possa dar início. Obrigada, Arthur. Oi, pessoal. Ediane, tudo bem? Obrigado, tudo pessoal, bem, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco da minha história, da minha trajetória, um pouco de tecnologia assistiva. É um mundo que eu acabei me apaixonando. Para quem ainda não me conhece aqui, eu sou o Arthur Miniti. Hoje eu sou baixa visão, tenho noção de luminosidade, de ambiente assim bem restrito. Eu tenho retinose pigmentar. E antes de falar de tecnologia assistiva, antes de falar da tecnovisão, preciso falar um pouco de mim para poder vocês entenderem como que surgiu a tecnovisão e como que a tecnologia assistiva entrou na minha vida. Então, por volta do ano de 2001, 2002, eu tinha mais ou menos uns 30 anos naquela época, tive que fazer uma cirurgia e não foi bem sucedida, uma cirurgia no olho e não foi bem sucedida. Dali para frente eu comecei a ter problema de visão, tive perda da visão num olho praticamente, a acuidade visual piorou sensivelmente, assim, com muita rapidez. Tive que parar de trabalhar, eu tinha um trabalho numa empresa na área financeira, trabalhava já há um bom tempo, tive que parar, tive que me reinventar, aí bate aquele desespero, né? O que fazer, como voltar ao mercado de trabalho, e a tecnologia assistiva era uma coisa que não fazia parte da minha vida, eu não conhecia lupa eletrônica na época, não conhecia linha Braille, não conhecia impressora Braille, ampliadores. E durante alguns anos eu fiquei em busca de soluções para poder voltar ao mercado de trabalho. Foi aí que conheci um leitor de tela para celular. Quem aqui que não é baixo, que não enxerga, né? Nunca teve um Nokia com Talks na época, era o leitor de tela que se utilizava na época. Então eu conheci um leitor de tela para celular, depois conheci leitor de tela para o computador e eu voltei a ter vontade de progredir, né? De começar a trabalhar e conquistar tudo de novo. E naquela época eu vi que tínhamos caminhos a seguir. Então tinha leitor de tela para a gente trabalhar, tinha leitor de celular para a gente poder usar celular. Eu conheci naquela época, mais ou menos, eu conheci o lupa eletrônica em 2006, mais ou menos 2007. E eu comecei a comercializar naquela época, por volta de 2007, 2008, o Talks. O Brasil era muito difícil para alguns terem cartão internacional na época, cartão de crédito, ou conta no PayPal, ou algo semelhante. Hoje é muito mais fácil. E na época eu comecei a intermediar algumas vendas de Talks na época, era o leitor de tela celular. E foi aí que eu vi que teria um novo mercado para eu entrar. Comecei a amadurecer essa ideia e foi que em 2010 eu fundei a Tecnovisão. É uma empresa que hoje é referência na América do Sul, não é só Brasil, nós somos referência na América do Sul com tecnologias assistivas para pessoas com deficiência visual. Nós somos especializados em tecnologia para pessoas que são cegas ou pessoas que são baixa visão. Atendemos desde o usuário final, né, o consumidor final, até as universidades, escolas, tribunais, empresas privadas, capacitando essas pessoas para poder receber os colaboradores, os alunos com deficiência visual a ingressarem na universidade, na vida acadêmica, nas escolas ou na vida profissional, né? Eu vou compartilhar um slide agora para a gente começar a falar sobre algumas tecnologias e quem estiver assistindo pelo YouTube aí quiser depois perguntar, a gente está aqui para responder também. Eu não sei se a Damares está com acesso de... Eu acho que tem que dar acesso de co-anfitrião para a Damares. Acho que ela conseguiu. Pronto, agora sim. Então, o primeiro slide aqui apresentando a Tecnovisão. A Tecnovisão é uma empresa que está no mercado há mais de 13 anos. Eu criei a empresa em 2010. É uma empresa que começou dentro da minha casa, na sala da minha casa.
Hoje nós temos um escritório, temos uma equipe de funcionários, temos um setor técnico, então a empresa cresceu nesses 13 anos. Temos colaboradores com deficiência visual. Uma coisa que a Tecnovisão zela bastante é que nós tenhamos no nosso quadro de colaboradores pessoas com a deficiência visual igual a minha, baixa visão ou cegueira, para que possa entender realmente qual que é a necessidade do usuário. Porque antes da gente querer vender, a gente quer poder entender qual que é a necessidade daquela pessoa para poder oferecer a solução ideal para ele, para poder ele se sentir empoderado e crescer na sua vida profissional. Nós em 2020, 2021, nós fomos pioneiros em também lançar o primeiro evento, que é Conectando Você ao Mundo. Nós lançamos já 2 edições. Foi o maior evento já realizado no Brasil online, em termos de tecnologia assistiva. Nós trouxemos os maiores fabricantes de tecnologia assistivas do mundo para poder expor durante uma semana. Trouxemos vários colaboradores de empresas como IBM, Microsoft, CIT, para poder falar na parte de profissional, pessoas cegas trabalhando dentro dessas empresas, na área de informática, na área de RH. Trouxemos também pessoas que utilizam a tecnologia assistiva e essas tecnologias assistivas ajudaram a mudar a vida dela, desde vida acadêmica até vida profissional. Então, tudo isso a gente fez já em 2 edições. Tá, inclusive no nosso canal do YouTube, depois quem quiser assistir ali, tem várias playlists, tem vários vídeos gravados, tem vídeos em inglês, vídeos em português, tem bastante conteúdo. E hoje, com todo esse trabalho que a gente já fez, a gente se tornou uma empresa referência na América do Sul. Então, agora vamos começar a falar um pouco dos produtos em si. Vou passar para o segundo slide. Então, aqui nós temos algumas opções de lupas eletrônicas. A pessoa que é baixa visão, ela precisa utilizar de algum recurso para poder enxergar um livro, enxergar um caderno, poder enxergar um jornal ou enxergar até um quadro negro, a lousa, né, como vocês quiserem chamar. Então, aqui nós temos umas opções de lupas eletrônicas. São lupas que ampliam até 32 vezes, então dá bastante conforto para a leitura. Ela também tem a opção de inversão de cores, que para quem é baixa visão, isso é extremamente importante. Poder inverter a cor de preto no branco, branco no preto, amarelo no preto. Tem várias combinações de cores. Então nós temos lupas de 3 polegadas, que é uma lupa pequenininha, que é o MX3. Temos a lupa de 4 polegadas, que já é um pouquinho maior, lembra mais ou menos o tamanho do celular, que é o MX4. Temos uma de 5 polegadas, que daí ela já tem um cabo para você poder segurar, tem uma tela maior, que é o MX5. E temos a de 7 polegadas, que já lembra mais ou menos um tablet, que ela é o MX7. Todas elas ampliam na faixa de 32 vezes, salvam imagens, pode conectar no computador. Então, numa sala de aula, essas lupas faz com que o aluno tenha total independência na leitura dos livros para poder escrever uma redação, se ele quiser. Isso dá independência para ele e ajuda na sua inclusão dentro da sala de aula, né? Vou passar agora para o próximo slide. Aí nós temos ampliadores. Os ampliadores, eles têm é similar a uma lupa eletrônica, só que ele tem uma tela, como se fosse uma tela de computador. Essa tela geralmente costuma ser maior, uma tela de 13 polegadas, ou 17, ou 24. Eu trouxe 3 modelos aqui para vocês terem uma ideia de tamanho. Todos eles permitem enxergar próximo, então, quando você está lendo o livro, né, você está próximo, mas você também tem um recurso para poder enxergar a lousa. Então, nós temos várias crianças que têm esses equipamentos, tanto o I Love You 13 como o I Love You Max ou o Go Vision,
que permite com que o aluno consiga virar a câmera para o quadro negro, para a lousa, e projetar a imagem que está na lousa no monitor, utilizando o recurso do ampliador em termos de nível de ampliação e as opções de contraste, invertendo as cores, preto no branco, preto no amarelo, isso é configurável. Então, para vocês terem uma ideia, o iLove 13, que é um equipamento que tem 13 polegadas de tela, ele amplia 150 vezes. Então, você imagina, o aluno está ali na sala de aula, você precisa, geralmente, a escola que não tem esse equipamento, precisa entregar um livro ampliado com letra 24, ou 30, ou 34, depende de cada aluno, né? Com esse ampliador, você não precisa já fazer isso. Ele tem um livro igual a todas as crianças, e ele coloca o livro embaixo da câmera e ele vai conseguir usar o nível de ampliação que melhor convém a ele. Aí nós temos o iLove Max, que ele tem uma tela de 17 polegadas, então ele tem 4 polegadas a mais. Ele já amplia 380 vezes, é um nível de ampliação muito grande. Dá um conforto assim, excelente para a leitura. E depois nós temos o Go Vision, que é uma tela de 24 polegadas. É um equipamento que geralmente a gente indica para ficar em biblioteca, porque não é confortável para você colocar no meio de uma sala de aula uma tela de 24 polegadas. Então, geralmente fica em biblioteca, para os alunos poderem pegar o livro e fazer a leitura ali confortável do material que ele precisa. Todos esses equipamentos que eu estou falando aqui, eles são ideais para as pessoas com baixa visão, porque ele tem uma coisa muito importante, que é evitar a fadiga. Para quem é baixa visão, isso é uma coisa que cansa muito e estressa. Não ter o equipamento ideal e correto faz com que você tenha fadiga e cansaço. Então você acaba querendo, se desmotivando para fazer leitura, se desmotivando para estudar, até para trabalhar. Então esses equipamentos, eles evitam esse tipo de problema. Eu vou mudar agora para o próximo slide. Então agora aqui é uma ferramenta que é um software que ele trabalha no computador, ainda para pessoa com baixa visão. Então a pessoa instalando esse software chamado Supernova, ele pode ampliar a tela do computador em até 64 vezes. Então faz com que ele tenha conforto na leitura, independência na leitura, tem as opções de contraste e tem muito recurso. Ele congela a imagem, ele permite ver metade da tela ampliada, 1/3 da tela ampliada. Tudo isso você configura para poder fazer a leitura com conforto. E muitas vezes as pessoas questionam para mim: poxa, mas o Windows já tem um recurso de lupa, por que eu preciso ter esse software? Pelo simples motivo que o software que vem no Windows, ele é muito bom, claro, mas para quem é baixa visão, ele não vai atender plenamente, porque quem enxerga bem, se você der um zoom usando a lupa do Windows, né, que é o recurso que vem, você vai ver que dependendo do zoom que você utiliza, a imagem fica embaçada. Imagina para você que está enxergando bem, você enxerga embaçado, a pessoa que é baixa visão vai enxergar que ela não vai ver que está embaçado, mas vai começar a dar fadiga nele, vai começar a dar cansaço na leitura. Então, quando a pessoa é baixa visão, a gente sempre indica um software, que é o Supernova, que é para poder fazer a ampliação conforme a necessidade dele e conforto para a leitura. Então, no software você ainda consegue compor vários monitores. Então, tem pessoas que utilizam 2, 3 monitores para poder deixar o Excel, por exemplo, num monitor, o e-mail em outro monitor, a tela, aí eu trabalho no terceiro monitor. Então, tudo isso é configurável e o Supernova permite que a gente faça isso. Agora nós vamos entrar na parte de Braille. O Braille é um outro mundo em relação à baixa visão, porque o baixa visão, eu costumo falar que é uma coisa muito particular de cada um. O que pode ser bom para mim pode não ser bom para o meu colega do lado ou para um amigo ou para uma outra pessoa. Já o Braille é bom para todo mundo. Todo mundo que não enxerga tem
que saber o Braille desde a sua alfabetização, desde criança. Nós deveríamos ter políticas públicas para que todas as crianças pudessem, desde pequeno, ter o direito de já ter uma linha Braille numa sala de aula e poder já ter sua independência desde pequenininha. Então, falando do Braille, aqui nós temos a QBraille XL. É uma linha Braille, onde ela reproduz em Braille, em 40 caracteres, em 40 celas Braille, 40 celas Braille, toda a informação que estiver sendo reproduzida no cartão de memória ou no computador. Como que funciona uma linha Braille? Na parte superior dela, você tem um teclado Perkins, que é para poder fazer a sua digitação. É igual o teclado de uma máquina Perkins. A QBraille, ela vai além disso. Ela tem um teclado que a gente chama de teclado híbrido. Porque além do teclado Perkins, ela tem o teclado QWERTY. Então, ela tem a tecla do computador F1, F2, F3, F4, Tab, Shift, Ctrl, a tecla Windows, barra de espaço, setas direcionais. Então, você tem praticamente um teclado externo com um teclado Perkins no meio. Na parte de baixo, você tem as 40 celas Braille. Então, quando você conecta essa linha num computador, você vai utilizar toda a informação que aparecer na tela ali, que for acessível pelo leitor de tela, ele vai reproduzir em Braille. Ao invés de ficar falando pela voz, pelo sintetizador de voz, onde muitas vezes a gente não tem condição de saber se a grafia está sendo escrita corretamente, com o Braille a gente vai ter isso através da linha Braille. Eu conecto uma linha Braille no computador. Quando eu entro, por exemplo, no Word, eu escrevo um texto ali no Word usando o teclado Perkins, eu consigo reproduzir tudo que eu escrevi em Braille na linha ali em 40 celas Braille. Eu vou mudando as linhas e ele vai reproduzindo. Escrevi meu nome, Arthur. Ele aparece lá, Arthur, em Braille. Mudo de linha, está escrito Tecnovisão, ele vai aparecer Tecnovisão em Braille. Então é o Braille eletrônico que a gente chama, né? Qual é a vantagem de ter um equipamento desse numa sala de aula hoje? Muitas escolas hoje, atualmente precisam ter um assistente dentro da sala de aula para poder fazer o trabalho de transcrição do Braille, do papel do papel em Braille, né, do papel que está escrito em Braille, transcrever a tinta, porque muitas vezes o professor que recebe esse material não tem o conhecimento do Braille, e vice-versa. Quando o professor tem que mandar uma tarefa para o aluno, ele não sabe escrever em Braille, e o assistente vai lá ter a responsabilidade de transcrever isso para o Braille para poder passar para essa criança cega. Com a linha Braille, ela tem um recurso que é o cartão de memória. Então, o professor pode salvar nesse cartão de memória toda a tarefa, por exemplo, de português que ele vai ter que fazer nesse cartão de memória, e o aluno vai abrir esse cartão de memória, colocando na linha Braille, abrir esse arquivo que está no cartão de memória, vai abrir e vai se reproduzir em Braille tudo o que o professor escreveu. Então, enquanto os alunos na sala de aula que enxergam estão recebendo uma folha, a tinta impressa, a tinta, né, pela impressora, o aluno pode estar recebendo esse cartão de memória e reproduzindo esse material igual ao dos alunos, só que em Braille, com total independência e autonomia. Então, veja, você ganha em produtividade, ganha em autonomia para o aluno e velocidade depois para corrigir essa tarefa desse aluno, porque ele pode fazer toda essa tarefa na linha, escreve todas as respostas ali, com o nome, as perguntas que o professor fez, salva esse arquivo e depois entrega esse arquivo, esse pendrive, esse cartão de memória, para o professor. O professor abre no computador esse arquivo, no Word ou no bloco de notas, onde quer que seja, e vai ler tudo que o aluno escreveu. Então você não precisou de uma pessoa ali fazendo a transcrição Braille. Isso facilita entre o aluno e o professor, facilita dentro da casa do aluno também, porque muitas vezes os pais acabam não aprendendo o Braille
e demanda tempo para um pai ou para uma mãe ficar fazendo a sua transcrição Braille. Então isso assim, é um fantástico, né? É uma solução muito boa. Eu indico muito linha Braille. Todo mundo que teve a oportunidade de comprar linha Braille, a gente já teve vários relatos onde as pessoas falam: eu lamento ter demorado para comprar o equipamento. A gente sabe que o investimento é alto, eu sei que muitas vezes é difícil, mas todos os pais que fizeram vaquinha, que fizeram campanha, que fizeram financiamento de crédito de acessibilidade, eles conseguiram realizar o sonho de comprar esse equipamento para a criança e eles não se arrependem. Eles falam até hoje, eu tenho pais que a gente tem contato até hoje, que tem, a criança começou com 9 anos com linha Braille e hoje tem 15 anos, passaram-se 6 anos e os pais falam, foi o melhor investimento que a gente fez. Então, isso a gente tinha que colocar como política pública dentro das escolas, enfatizar que o Braille é extremamente importante e que a linha Braille está aí para auxiliar e ajudar todos nós, né? Tanto os professores, como os alunos, como até os colegas de sala de aula. Eu vou mudar agora para o próximo slide. E aqui nós temos uma evolução da linha Braille. A gente chama de computador Braille. E por que computador Braille? Porque ele é mais que uma linha Braille. Ele tem o mesmo recurso que a QBraille do slide anterior tem, mas ele tem mais coisa, ele vai além do que a QBraille. O que ele tem a mais? Ele tem um recurso de voz, então ele tem sintetizador de voz, ele tem um armazenamento interno, ele tem entrada para pendrive, tem entrada para cartão de memória. Tem um recurso muito legal que para uma sala de aula isso é muito bom. Você pode conectar um monitor, por exemplo. Todo mundo que enxerga vai poder ler o que aquela criança que não enxerga está escrevendo em Braille, mas eles vão estar lendo com a letra de computador normal. E o aluno vai lendo com Braille. Então é um recurso muito legal para uma sala de aula. Ele tem armazenamento interno, ele tem um sistema operacional instalado dentro dele, então ele tem um Android, ele tem um editor de texto muito próximo do Word, então você consegue colocar negrito, itálico, sublinhado, consegue enviar e-mail. Se a escola tiver um Wi-Fi disponível, a criança consegue navegar na internet para fazer pesquisa no Google. Consegue salvar documentos na nuvem, consegue salvar no pendrive. Então, quer dizer, é uma evolução da QBraille, é o Sense 6. Nós temos o Sense 6 que tem 32 celas e temos o Sense 6 Mini que tem 20 celas. A diferença entre eles é o tamanho de celas Braille. Então, o 32 ele é maior, cabe mais informação em Braille. E o Sense 6 é Mini, tem 20 celas, cabe menos informações, 12 celas a menos, então você tem que rolar mais vezes as celas Braille, né? Mas isso não é um problema para a grande maioria, isso é bem tranquilo. Então, ele dá muita independência, principalmente pelo fato de você poder colocar um monitor dentro de uma sala de aula para todo mundo poder trabalhar em grupo ali, todo mundo junto. Além do recurso de voz, né? Para quem gosta da voz, você pode utilizar o voz em conjunto com Braille. Aí agora a gente vai para o próximo slide. E agora aqui a gente está falando de impressoras Braille. Impressoras Braille, nós temos alguns modelos que são utilizados nas escolas. Temos impressora Braille de formulário contínuo e de folha solta. Aqui eu trouxe 4 modelos, então os 2 primeiros, que é a Columbia, é de formulário contínuo, a Delta é de folha solta. Elas têm uma velocidade extremamente rápida, são quase 400 páginas por hora que ela imprime, são 120 caracteres por segundo. É a impressora mais rápida que tem hoje no mercado, porque ela imprime 400 páginas por hora, e com precisão dos dois lados, né? A gente fala de interpontos, então é fantástico a velocidade dela, podendo ter 8 níveis de ajuste de ponto para desenhos, então você consegue fazer desenho de uma forma bem legal em termos de mapas, em termos de gráficos com essas duas impressoras.
Mas falando sobre desenho e gráficos, tem duas impressoras que a gente comercializa muito, que é voltada para a parte de desenho, voltada para a parte de gráfico. Ela foi desenvolvida para isso, que é a impressora ROG. Tem duas versões também, formulário contínuo e folha solta. E o que muda entre ela e entre as outras duas? Ela só imprime de um lado do papel. E por que ela só imprime de um lado? Porque ela foi desenvolvida para fazer desenho e gráficos. Então você tem 8 níveis de altura de ponto. Você imagina você pegar um mapa do Brasil, colocar no software que vem nela, que é um software transcritor Braille chamado TSS, pintar esse mapa com cores, desde branco até a tonalidade mais escura, que seria preto. Você vai alternando entre as paletas de cores, sendo que quanto mais claro o ponto é mais suave, quanto mais escuro o ponto é mais intenso. Você consegue delinear todo o mapa do Brasil por regiões, por exemplo. Você consegue definir o norte, o nordeste, o sul, o sudeste, o centro-oeste, e depois fazer a legenda de tudo isso que você imprimiu e mostrar para aquela criança um mapa do Brasil de forma braille, no formato de braille. Então a criança tem aquele contato com braille, continua sendo incluído, né, porque ele vai estar com o mapa em braille numa sala de aula. E nesse caso, então, quando a gente fala de desenho, a gente indica sempre a ROG, que são os dois modelos, tanto folha como trator. São as impressoras mais rápidas que também tem no mercado atualmente, são 400 páginas por hora. Não tem nenhuma impressora ainda no mercado de porte médio que imprima essa velocidade. E nesse caso, todas as 4 impressoras elas utilizam um software que a gente chama de software transcritor Braille, que é o TSS. Que eu vou agora para a próxima lâmina para poder falar desse software transcritor Braille. Aqui a gente indica 2 softwares. Eu sei que todos conhecem o Braille Fácil, todo mundo fala que o Braille Fácil é interessante, é bom, mas tem coisa que o Braille Fácil não vai fazer e que nesse caso a gente deveria pensar sim em ter o software adequado para isso. Que aqui eu trago 2 ferramentas. Um é o Duxbury, que é um software bem completo, onde ele atende até na parte matemática muito bem. Eu diria que é o melhor software hoje, transcritor Braille, é o software mais completo que tem. Ele tem diversas tabelas Braille em vários idiomas, grau 1, grau 2, grau 3, contraído ou não contraído, embora o Brasil não trabalha com Braille contraído, mas tem idiomas que inglês que tem o contraído, então tudo isso é disponível no Duxbury. E nós temos o TSS, que vem gratuitamente junto nas impressoras que eu falei ali anteriormente, que são as impressoras da View Plus, tá? Que é a Columbia, a Delta, a ROG, os 2 modelos da impressora ROG. E qual é a vantagem do TSS? Primeiro que ele já vem junto com a impressora, então você não tem custo em adquirir ele. Segundo, ele trabalha em conjunto com o Word. Qual a vantagem de você trabalhar em conjunto com o Word? Você está ali escrevendo um texto que você já vai imprimir para a sua sala de aula, aquele material, aquela prova. Você imprime ele a tinta para o aluno. Naquele mesmo texto, você consegue usar o TSS dentro do Word, converter ele para Braille e poder mandar ele para a tua impressora em Braille com total independência, sem ter que ficar fazendo ajuste de formatação, de layout. Ele já assume todo o formato que você já tinha deixado na impressão à tinta. Outra grande vantagem que tem no TSS é a opção do Tiger Design, que é um software de desenho que vem junto. Então você consegue fazer desenho de corpo humano, casa. Nós temos vários vídeos ali na Tecnovisão, no canal da Tecnovisão, onde a gente mostrou imprimindo, por exemplo, acho que a turma a Mônica, acho que foi impressa em Braille, e você consegue realçar a intensidade do Braille conforme a cor que você vai colocando no bonequinho ali que você está imprimindo. E isso é muito legal. Isso só o software que vai te permitir isso. Então, o TSS te atende dessa forma, com desenho e com a transcrição do Braille.
Bom, aqui eu falei das tecnologias assistivas todas, tá? A importância do Braille, eu ainda enfatizo que além de você poder aprender a grafia corretamente, através da linha Braille, através das impressoras Braille, você também, no caso da linha Braille, você consegue ter um aprendizado muito bom para outros idiomas. Então, todas as linhas Braille que eu trouxe aqui, você pode escolher tabelas Braille de outros idiomas também. Então, você pode aprender inglês, pode aprender espanhol, pode aprender francês, alemão, tudo com a grafia corretamente, conforme a gente precisa aprender, né, para poder escrever direitinho. Saindo um pouco da tecnologia assistiva, aproveitar aqui para aproveitar o espaço aqui para falar da próxima lâmina, que é a da agência Viagem Acessível. Eu criei essa agência faz mais ou menos uns 4 anos, mais ou menos. Foi também uma demanda minha. E por que eu criei a agência? Porque muitas vezes que eu ia para congresso, ia para feiras, eu ia para eventos, o pessoal perguntava como é que eu fazia para escolher o hotel, como é que eu fazia para comprar passagem, como é que eu escolhia um transfer e como é que era todo esse processo. E eu percebi que tinha uma lacuna aí no mercado, que as pessoas não se preocupavam em poder atender esse público com algum tipo de deficiência, seja ela visual, intelectual, física, motora. E foi que em 2018, 2019, 2018, acho que foi mais ou menos, eu lancei a Viagem Acessível, que a princípio foi criada para atender as pessoas com deficiência visual total, e baixa visão, mas o sucesso foi grande e hoje nós atendemos várias deficiências, desde física, motora, intelectual, até pessoas que não possuem nenhuma deficiência, porque os familiares dessas pessoas com deficiência começaram a nos procurar e querer viajar com a gente também. Então, eu deixo aí o contato, na lâmina tem um contato da agência, tem um WhatsApp, quem quiser entrar em contato, tem uma equipe pronta ali para poder te auxiliar e poder oferecer assim, o que você precisa, atender o teu sonho ali de viagem. A Ediane, inclusive, viajou com a gente aqui, depois ela até pode falar também. E agora, para fechar, nós temos aqui a última lâmina, onde nós temos todas as redes sociais da Tecnovisão. Eu convido vocês para seguir a gente ali no Instagram, que é Tecnovisão. O nosso canal do YouTube também é Tecnovisão, Tecnovisao. O Facebook também é Tecnovisão. Então, todas as redes sociais, Twitter, é tudo Tecnovisão. E o nosso site, que é www.tecnovisão.net. Lá você tem nosso catálogo completo, tem nosso contato de WhatsApp, tem tudo que vocês precisarem, o que eu puder auxiliar vocês na parte de inclusão dentro das escolas, dentro da Secretaria de Educação, que a gente puder fazer um trabalho junto, orientando e pensando, né, nessas crianças no futuro. Vocês podem contar com a Tecnovisão, a gente está aí para poder auxiliar todos vocês. Quero agradecer aqui o tempo, né, de todos que estão aqui assistindo. Eu sei que acho que deve ficar gravado, então depois quem quiser, quem não assistiu online, quiser entrar em contato comigo, ali tem o nosso contato da Tecnovisão, pode entrar em contato via WhatsApp, via e-mail, via site. Eu sou super aberto, estou sempre pronto para poder auxiliar, independente de a gente ter negócio junto ou não. As pessoas sabem que eu estou sempre para poder tentar auxiliar as pessoas, porque eu sei o quanto o Brasil foi carente desse tipo de equipamento, né? Hoje continuamos carentes, mas nós temos a Tecnovisão, que é uma empresa referência na América do Sul, então a gente está aqui para suprir essa carência que um dia houve no Brasil. Só precisamos agora pedir para os nossos políticos, né, ajudarem na parte de políticas públicas e fazer com que as nossas crianças todas possam ter o direito de ter linha Braille, ter lupa eletrônica, ter ampliador nas salas de aula, para eles poderem crescer com independência, autonomia e escrevendo corretamente, né, alfabetizados corretamente. Isso aí, Jenny. Obrigado. Muito bem. Estou Jaci para ver se tem pergunta. Jaci? Oi, Ediane. Ediane, olha, eu estou assim encantada.
Arthur, você me apresentou um mundo que eu não conhecia. Estou realmente encantada. Né? Vou pesquisar, vou entrar aí onde você me mandou os links e tudo mais para acompanhar. Inclusive, eu mandei uma mensagem para uma amiga minha, Flávia, que é do mestrado também, e ela está pesquisando justamente sobre tecnologia assistiva. Eu disse, Flávia, que coisa mais bela, eu estou encantada, estava se comunicando aqui. Com certeza, Arthur, muito, muito obrigada mesmo. Meu Deus, que mundo lindo que você Obrigado. ajuda as pessoas que são cegas ou com baixa visão para ver o mundo de outra forma. Né? Realmente, muito obrigada pelas informações, aprendi muito e vou apresentar o seu trabalho, com certeza espalhar, né? Tudo que você me ensinou nessa tarde. Estou realmente encantada. Muito obrigada, muito obrigada. É o que eu costumo dizer. Quanto mais a gente vive, mais a gente aprende e acha que sabe muito e vê que sabe pouquíssimo, não é? Realmente, vivendo e aprendendo, morrendo sem saber de nada. É verdade. O mundo Paulo Freire diz, né? Aprender a aprender. Que coisa linda. Muito obrigada mesmo. Deus continue abençoando você, dando mais e mais inteligência, porque você faz as pessoas enxergarem o mundo de outra forma, né? Com outra visão. Muito obrigada. A Mata Sul está encantada, realmente, assim, com certeza o seu trabalho será muito propagado, a começar de mim. E a Diane, você, meu Deus, muito obrigada, minha linda. Você ter nos apresentado essa pessoa incrível nessa tarde tão maravilhosa. Muito obrigada. Passo a palavra a você, Diane. E esses eventos é um pedido do professor Danilo, né? Nosso gerente da regional. Ele fez o pedido, Ludmila pediu para eu ajudar. Eu lembrei de Arthur, que inclusive eu já tive, como ele falou, eu já tive o privilégio de viajar pela agência, a Viagem Acessível. Andei de buggy aí em Porto de Galinhas, fui para Fortaleza, Rio de Janeiro, e fui bem acolhida no hotel. Fiquei encantada com o que o hotel, também a guia fez. E desde que a gente usa, né, o Talk, que era no tempo que a gente usava no Nokia, que o meu irmão comprou o programa Arthur, e eu assisti também aquele evento, aquele congresso, conheci o trabalho através daquele congresso, e estou me planejando para comprar a linha Braille. Eu quero aperfeiçoar meu inglês. Entre outros planos que eu tenho, que inclusive eu sou muito alérgica, aí livro em braille faz muito volume, contém, isso é verdade. junta poeira, e o meu plano é comprar uma linha braille. E mais, Ediane e Arthur, uma coisa interessante é que realmente eu costumo dizer, Arthur, para os estudantes da gente, nas escolas que eu vou, nos eventos, que só você pode parar seus sonhos. Né? A única pessoa que pode deixar de fazer sonhos e planejar é você. Então, alçar voos é algo que nós estamos impulsionados a cada manhã que a gente acorda. E você, nesse momento, você impulsiona muita gente a sonhar e a voar alto. Né? Ediane, ela é uma referência para a gente aqui, e você agora é uma referência para nós, pernambucanos também, Mata Sul. E se um dia você estiver aqui e vier a Pernambuco, a Mata Sul estará de portas abertas para receber. Com certeza, vou um dia passear. Muito obrigada, venha mesmo. Aproveitar só falar alguma coisa aqui, que às vezes, aproveitar que eu sei que o canal de vocês é grande, e vocês como educadores, às vezes vocês podem passar isso para os pais também. Muitas vezes as pessoas não sabem que tem um crédito de acessibilidade, né? Que é um financiamento subsidiado pelo governo federal, onde as pessoas conseguem comprar através do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal com juros vou falar de hoje, né? Pode ser que daqui 1 ano, 2 anos mude. Mas hoje, os juros é de 6% a 7,5% ao ano, não é ao mês, é ao ano. Então, quer dizer, muitas vezes as pessoas acabam deixando de comprar porque não sabem que tem esse financiamento e acaba conseguindo comprar, né? Vai no banco e acaba financiando com juros ao ano, né, ao mês, e acaba sendo vantajoso. Então, deixar aqui mais esse registro aqui para o pessoal poder, quem quiser buscar essa informação, é no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. E quem quiser mais informação, é só entrar em contato comigo ali que eu explico também. Que bom, mais um ensinamento, mais um conhecimento para a gente repassar para os nossos estudantes, para os nossos pais. Muito obrigada. Você será realmente a ponte
para que a gente consiga muita coisa. Muito obrigada, Arthur. Ediane. Só para finalizar, né, meus agradecimentos à Grematasul, na pessoa do professor Danilo, ele quem nos proporcionou esse espaço, e aí Jaci, por nos auxiliar também, e a Ludmila, que não pôde estar presente, que é a nossa coordenadora do Núcleo de Educação Inclusiva, e Daniele, a psicóloga, que provavelmente está em outras atividades, que está sendo uma semana muito corrida, de muitas atividades. E só lembrando, Jaci, que não encerra hoje, encerra amanhã, com a participação do professor Albino, diretor do EREM. Eu peço até desculpas a vocês, né, a vocês três aqui na sala, e a quem está nos escutando, que eu achei que hoje era 31. Essa semana está tão corrida. Não, hoje é 31 mesmo. Hoje é 31, aliás, só não, que... desculpa. A semana termina amanhã, dia 11, sexta-feira, onde a gente vai ter o último evento da semana. Na verdade, o mês termina hoje, dia 31, mas amanhã termina a semana com o professor Albino, que vocês vão conhecer também, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem feito muita diferença na questão da assistência a pessoas com deficiência. Ele realmente tem sido um exemplo na nossa Mata Sul. Obrigada por lembrar, Ediane. Por nada. E por hoje estamos encerrando e fica gravado no YouTube para quem quiser acessar. Obrigado, pessoal. Por nada. Tchau.